Camis, eu só queria te avisar que essa semana a gente vai começar um projeto novo. Ai, sério, eu tô muito empolgada. Então a gente já pode combinar assim, vai fazendo toda a parte de modelagem que eu vou lá ver com o cliente o que ele quer. Oi pessoal, eu sou a Camis e essa é a nossa quinta aula do nosso curso de modelagem de dados. Como eu sempre falo no início, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu vou deixar linkado aqui no card de informações para vocês. Combinado? Vem comigo que hoje tem muita coisa interessante e legal para você aprender. E hoje a gente vai falar sobre uma parte que é extremamente importante dentro de um processo de modelagem de dados. E pelo menos em alguns cursos que eu já participei, ela é bem esquecida. Pouquíssimos cursos e pouquíssimas pessoas falam sobre isso. É uma parte que acaba sendo negligenciada, gerando uma série de problemas para o projeto ao longo do seu desenvolvimento e também problemas futuros. Sobre o que eu estou falando? Sobre a análise de requisitos para um projeto. Mas o que é a análise de requisitos? Requisitos, falando de uma forma bem direta, são todas as coisas que o seu sistema precisa fazer, que a sua demanda precisa atender, que o seu job precisa resolver. É uma premissa daquilo que precisa ser feito, que, primeiro, possibilita que a sua demanda, que o seu job, que o seu projeto resolva um problema relacionado ao negócio. E segundo, atende às necessidades dos módulos, dos sistemas ou do seu cliente. Mas como assim? Então, na prática, no processo de análise de requisitos, você entende o que você precisa fazer, por que você precisa fazer aquilo, como você deveria fazer aquilo, para que especificamente aquilo deve ser criado e quanto tempo aquilo vai durar, ou seja, qual que é o investimento que é preciso para aquilo, né? Investimento de tempo, de recursos, investimento financeiro. E por que, pessoal, entender todos esses pontos, fazer todas essas perguntas é algo tão importante? Vamos exemplificar para ficar um pouco mais fácil para vocês. Vamos supor que você trabalha vendendo bolos. Aí um cliente liga para você e faz uma encomenda de um bolo. Aí você vai lá e faz um bolo bem gostoso para tomar um café da tarde, um bolo de fubá para aquele cliente. Aí quando você vai entregar o bolo, o cliente fala, calma aí, um bolo de fubá? Não era isso que eu estava pensando. Eu gostaria de um bolo de chocolate, bem molhadinho, recheado. Aí você vai lá e fala, tudo bem, sem problemas, vou refazer esse bolo. Aí você vai lá e faz o bolo, como ele falou, molhadinho, bem recheado, um bolo de chocolate bem gostoso. E aí quando você vai entregar para o cliente novamente, o cliente fala, mas esse bolo tem lactose? Porque eu sou intolerante à lactose. O que acontece? Vai lá você novamente refazer o bolo de acordo com os requisitos do seu cliente. Então vocês conseguem ter uma dimensão da quantidade de tempo, de material, ingredientes, de dinheiro que foi gasto para refazer e refazer e refazer aquele bolo, simplesmente porque você não soube fazer uma boa análise de requisitos, você não soube colher quais eram todos os requisitos que você precisava preencher para atender o que realmente aquele cliente necessitava? Aí você pode falar, mas por que o cliente não falou? Por que ele já não especificou tudo o que ele queria? Não, tá errado. Ele é o seu cliente, é você. O maior interessado em tudo isso é você, então é você que tem que perguntar tudo o que ele necessita, tudo o que ele precisa para que o seu produto seja entregue exatamente da maneira como ele deseja. Então, o maior interesse é seu. A questão do bolo foi só um exemplo, mas quando a gente trabalha com um software, quando a gente trabalha na área de modelagem de dados, acontece a mesma coisa. Esse mesmo exemplo, ele também se aplica para essa área. Então, quando você entende o que realmente, todos os detalhes e pormenores que vai ser necessário ser realizado naquela demanda, naquele projeto, naquele job, isso faz com que você entregue um produto com uma qualidade muito maior e que atenda realmente às necessidades do seu cliente, e com isso você evita retrabalho, que evita o aumento de custos dentro do seu projeto.
E qual que é o passo a passo para você fazer uma análise de requisitos assim perfeita? Então, o passo número 1 é você entender exatamente qual que é o problema que a sua solução vai resolver. E aí, o passo número 2 é, com a solução que está sendo proposta, este problema vai conseguir ser solucionado? Fazendo dessa maneira, eu vou conseguir curar essa dor? Eu vou realmente conseguir ajustar o que é necessário? Eu vou conseguir realmente resolver este problema? Gente, entender o problema é tão importante, porque geralmente o cliente, ele não vem com um problema, ele vem com um produto. Ele chega em você e fala, eu quero o produto A, eu quero o produto B. Por exemplo, o cliente vem e fala, olha, eu quero que você monte para mim, desenvolva para mim um relatório que traga todas as vendas, o valor, o faturamento, a quantidade de clientes que compraram por mês. Então, às vezes, ele apresenta um produto para você. Por isso que nessa hora você é importante, mas qual que é o objetivo desse relatório? Para que esse relatório é importante? Onde você vai usar esse relatório? Por que você quer esse relatório? Então, assim, dar um passo atrás e entender o porquê por trás daquele produto que o cliente está propondo, que o cliente está solicitando. E sabe por que isso é importante? Porque às vezes o cliente ele tem uma ideia de produto, ele tem uma proposta, né? Ele gostaria de receber algo, mas às vezes essa proposta que o cliente te traz não resolve o problema dele. Isso quando o cliente ele tem essa proposta de produto. Muitas vezes nem o cliente sabe o que ele quer. E quando o cliente não sabe o que ele quer, quem tem que definir isso é você. Por isso que a primeira pergunta é, qual o seu problema? Por que isso está acontecendo? Para você entender o que aquele cliente realmente vai precisar. E como que você faz isso, né? Então, é você sentar com o seu cliente e conversar. Fazer uma espécie de entrevista com ele, né? Perguntar o que está acontecendo, tentar entender o negócio, tentar se interessar pelo negócio dele, tentar se interessar pelo que ele faz, entender toda a parte macro da coisa, com o que ele trabalha, né? Quais são as necessidades. Então, essa parte de conversar com o seu cliente, fazer uma entrevista, trazer um checklist para ele responder, é algo assim primordial, que vai te ajudar realmente a entender aquele problema. Tá, legal. Já sentei com o meu cliente, fiz uma entrevista, entendi realmente qual que era o problema. Ele já me trouxe uma solução, né? Ele falou assim, olha, eu gostaria de tal produto. A próxima etapa é você fazer um brainstorm com o seu time. Traz o seu time para perto, expõe qual que é o problema e aí vai acontecer realmente uma chuva de ideias. Todo mundo vai dar uma opinião, vai trazer uma solução diferente, né, de como que aquele problema pode ser resolvido. E é aí que surge um projeto ou um produto, às vezes, muito melhor do que o cliente propôs inicialmente. Então, assim, o interessante desse brainstorm, o objetivo do brainstorm é você buscar a melhor ideia. E, às vezes, a melhor ideia não é apenas uma ideia. É uma junção de todas as soluções e ideias que foram dadas nesse brainstorm. E aí você consegue, a partir dessas ideias, montar o seu projeto, o seu produto, de uma forma que atenda melhor as necessidades daquele cliente. Então, você vai, né, apresentar para ele essa nova solução, esse novo produto. Ou então, esse brainstorm vai servir para aperfeiçoar o produto inicial, né, que foi proposto pelo seu cliente. Então, essa técnica agrega muito, né, porque pensa muitas cabeças pensando juntas. Então, não tem como sair uma solução ruim de tudo isso. Uma técnica também muito utilizada na área de análise de requisitos é a técnica de pesquisas, questionários e observação. Quando você faz um questionário ali para o seu cliente, quando você observa a forma como ele usa um determinado sistema, ou o dia a dia dele, ou faz pesquisa sobre o negócio dele, geralmente você consegue enxergar requisitos que estão ocultos, que não aparecem na entrevista que você tem com o cliente, aquela entrevista inicial. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é que existem diversas técnicas que a gente pode utilizar. A gente pode mesclar todas essas técnicas, faz a entrevista com o cliente, faz o brainstorm com o seu time, observa o dia a dia dele, observa o que realmente, né, vai ajudá-lo. E o mais importante de tudo isso não são as técnicas que você vai utilizar, mas você tem muito em mente que a sua modelagem, a modelagem do seu sistema, ela precisa acontecer de uma forma que resolva um problema para o seu usuário final. E muitas vezes a gente esquece, a gente já sai fazendo. Eu sei que aquela
Aquela historinha no começo parece meio absurda, mas acontece. A gente já sai fazendo, já sai programando, já sai modelando, sem nem entender o ramo de atuação daquele negócio, o que acontece dentro da empresa que vai usar aquela modelagem, por que aquilo é importante, qual que é o problema que a gente vai solucionar. Então, assim, esse é o primeiro passo de todos. A aula hoje, assim, ela foi bem curtinha, mas eu precisava falar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre essa questão de olhar para o todo, olhar para o macro, antes da gente começar a colocar a mão na massa e ir fazendo, certo? Então, por mais que a aula foi curtinha, ela é extremamente necessária. Se a gente não seguir esse passo a passo, se a gente não fizer uma boa análise de requisitos, vai dar muito ruim lá na frente. Escuta o que eu tô te falando, porque já passei várias vezes por isso. Então, assim, se isso te ajudou de alguma forma, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve nesse canal para você não perder o conteúdo e também me siga nas minhas demais redes sociais, que o link tá aqui embaixo. Tem coisa muito legal, por exemplo, no meu Instagram, eu posto todos os dias dicas e eu tenho certeza que pode te ajudar bastante na sua vida profissional. Tá certo, pessoal? Muito obrigada e até a próxima aula.